Finalmente chegou o momento de falarmos de mais uma série de Ryan Murphy neste canal. Se você não me conhece, eu sou a Belly e eu sou muito fã do trabalho do Ryan Murphy. Eu tenho uma playlist aqui no canal só de séries do Ryan Murphy. American Horror Story é a minha série favorita, então eu tô muito animada pra falar dessa segunda temporada de Monster aqui com vocês. Lembrando que se você não me conhece é porque você não é inscrito aqui no canal, então você pode se inscrever aí pra acompanhar o meu trabalho. Monster chegou para a sua segunda temporada. A primeira ela foi sobre o Jeffrey Dahmer, interpretado pelo meu ator favorito, Evan Peters. E o Ryan trouxe para nós a história dos irmãos Menendez, o Eric e o Lyle Menendez, que mataram os próprios pais. Eu particularmente acho que essa temporada ela poderia ser uma temporada de American Crime Story e não de Monster. Eles já confirmaram a terceira temporada de Monster, vai ser sobre o Ed Gein. E se você vê o padrão da primeira e da terceira temporadas, fala sobre serial killers. Então, é sobre uma pessoa que cometeu muitos crimes, às vezes com motivações completamente torpes. Quer dizer, às vezes não, sempre. E os irmãos Menendez, eles meio que fogem, né, desse padrão ali dos serial killers, porque eles não são serial killers, eles mataram os pais pelos motivos deles, né, que a gente já vai discutir a respeito disso. E é isso, entendeu? Eles não tinham intenção de matar outras pessoas. Então, eu acredito que essa temporada se encaixaria melhor em uma temporada de American Crime Story. Inclusive, a American Crime Story foi renovada para uma quarta temporada. Eles iam fazer sobre o Club 54, eles desistiram, então a gente não sabe ao certo qual vai ser a temática da temporada, mas poderia ser dos irmãos Menendez. Até porque é um crime americano e é isso, mas enfim. Aí eles resolveram trazer em Monster, né, e foi uma temporada que pra mim foi sensacional, principalmente por causa dos dois atores protagonistas. Se vocês não sabem, eles fizeram um open call, né, open call é quando eles abrem o fato de que estão fazendo casting pra esse papel, né, e então eles abriram esse casting ali porque eles queriam atores que fossem caras novas e que pudessem interpretar esses dois irmãos. E aí eles encontraram nossos protagonistas que estão muito bem na série. A série tem 9 episódios e o 5º episódio, pra mim, é uma obra de arte. Eles fizeram um esquema que The Bear costuma fazer, que é ter um episódio pra ser, assim, uma arte do diretor. Em The Bear, eles brincam com vários tipos diferentes de direção, né? Tem temporada que é um plano de sequência, tem temporada que tem questão de ritmo, enfim. Cada temporada de The Bear, eles brincam com uma coisa diferente para justamente mandar esse episódio para premiações, né? Claro que manda a série inteira, mas existem categorias de premiação de um episódio só. Então, é esse episódio especial aí que eles mandam. E o 5º episódio, eu não sei se vocês separaram, eu espero sinceramente que sim, porque foi um grandíssimo trabalho de atuação, mas o nosso Eric Menendez, que é interpretado pelo Cooper Koch, faz uma cena de 35 minutos sem corte. É praticamente um monólogo. A gente tem ali a atriz que faz a Leslie junto, claro, ela também tem o seu mérito, só que ela tava de costas, né? A gente não vê a expressão dela. E é um episódio de 35 minutos sem corte. É simplesmente um diálogo ali, onde a maior parte das falas é do Eric, né? Porque ele tá contando uma história, então por isso que eu falo que é quase um monólogo. E é absolutamente impressionante. Eu não consigo mensurar quanto tempo eles levaram pra gravar esse episódio, porque eles devem ter ensaiado trocentas vezes, e toda vez que algum dos dois errava alguma coisa, eles tinham que começar do começo, porque a cena não tem um único mísero corte. Então, assim, isso é um trabalho de atuação que é, assim, uma obra de arte, velho. E pensar que é o primeiro grande trabalho do Cooper Koch, eu fiquei, meu Deus do céu. E é muito engraçado, porque até esse 5º episódio, pra mim, o protagonista... Assim, os dois são protagonistas, né? Mas pra mim, o Lyle era mais protagonista. Depois desse 5º, mudou. Eu nem vi mais o Lyle ali na história, entendeu? Eu só vi o Eric, porque, cara, o que foi esse episódio 5 de 35 minutos dele falando sem parar e sem ter um corte? E aí o episódio termina, assim, com um zoom bem fechado no rosto dele, porque a série ficou dando zoom desde o primeiro, segundo até o último, né? Um zoom muito lento. Inclusive, é um efeito que pode ter sido feito não na prática, né? Pode não ter sido um zoom manual, pode ter sido um zoom feito na edição, o que é muito provável. Mas tudo bem, entendeu? Isso não tira a maestria desse episódio. Incrível, incrível. Amei. Esse episódio é fascinante. E, bom, a história, ela gira em torno de dois irmãos que mataram os pais e que, no julgamento, eles começaram a alegar que os pais deles, quer dizer, o pai deles, abusava deles sexualmente. E aí isso se torna uma grande questão, né? Porque tem as pessoas que acreditam que sim, eles eram abusados, e as pessoas que não acreditavam, que achavam que eles estavam mentindo. Só que também isso envolve muitos pormenores, né? Porque, cara, não é porque a pessoa nunca falou a respeito que ela nunca foi abusada, né? Pode ser que ela tinha vergonha, que ela não queria falar e tudo mais. Então isso pesa nesse ponto de que eles podem sim ter sido abusados. E outra questão que pesa também, e que eu achei muito interessante que a série colocou, foi que, por exemplo, o caso deles ali, né? O primeiro julgamento foi tido como inconclusivo, então eles abriram ali um novo julgamento e tal. E aí, nesse novo julgamento, tem uma das testemunhas que fala, não, porque a mãe amava muito eles. Só que a gente já tinha visto que a mãe não amava muito eles. Então, essa família, ela não é o que parece.
As pessoas, elas tinham uma imagem diferente, né? Uma visão diferente com relação a eles. Só que, ao mesmo tempo, a série faz muito bem o trabalho de nos mostrar o quão mimados e pentelhos e fora da realidade eram esses dois irmãos. Eles tinham, assim, atitudes completamente descabidas, né? E eles queriam tudo do jeito deles e tudo mais. Então, a série faz muito bem esse trabalho de mostrar a complexidade do caso. De, sim, nos mostrar que os dois irmãos eram completamente fúteis, né? Que o cara tava preocupado, imagina, com a fita da peruca, sabe? Tipo, na prisão. Só que, ao mesmo tempo, nos mostrar também de que as pessoas tinham uma imagem dos pais deles que não é exatamente isso, né? Porque a gente teve também um episódio ali que a gente teve a visão deles, né? Do casamento deles, de como o José era infiel, e a gente tem um plot twist com relação ao José e toda essa história que eu já vou contar pra vocês. Mas aí, basicamente, a série é isso, né? É nos fazer meio que odiar a família inteira e nos fazer duvidar o tempo todo, porque a gente passa a série inteira pensando, não, ele abusou sim. Daí depois, não, cara, ele não abusou, eles estão mentindo. Ah, mas por que eles não falaram antes? Não, mas eles podem ter tido medo de denunciar. Então, assim, sabe, o tempo inteiro esse ping-pong da gente pensando, cara, será que eles estão falando a verdade? Será que eles estão mentindo? E uma situação muito interessante que aconteceu no ano passado, sim, gente, 2023, é que a gente teve uma pequena surpresa aí com relação a este caso, né? Os irmãos Menendez, eles continuam até hoje alegando que o pai deles abusou deles. Inclusive, isso tá escrito, né, bem no finalzinho ali do episódio, que eles ainda alegam isso, né? Em 2023, o Roy Rosselot, que era do Menudo, não sei se vocês lembram, mas tem um momento ali que o José Menendez, ele fala na série que ele assinou o Menudo, né? Que na época era um grande grupo, a gente nunca ouviu uma música do Menudo, mas eu sei que esse negócio existia. O Roy Rosselot, ele deu uma entrevista, tá? Tem matéria disso na BBC. E ele falou que o José Menendez era um pedófilo abusador e que ele havia sido estuprado quando ele tinha 14 anos. E aí são muitos questionamentos, né? Primeiro que assim, agora os irmãos, eles estão, tipo, tentando ali uma apelação, né? Eles estão tentando que reabram o caso, né, que revejam isso, porque eles têm meio que uma prova, né, de que não foi só com eles, de que o pai realmente fazia coisas e tudo mais. Só que, cara, por que não foram atrás disso na época, entendeu? Tipo, o garoto era menor de idade, como que foi isso? Então, tipo, como que a advogada de defesa deles deixou passar uma coisa dessas? Enfim, são várias questões. Eu não sei por que eles não colocaram ali no final sobre isso. Talvez eles não queriam que ficassem aberto, né? Quiseram encerrar ali com eles presos e indo cada um pra uma penitenciária diferente. Inclusive, eles ficaram 22 anos presos em penitenciárias diferentes e aí eles se reencontraram após 22 anos, né? Isso dali foi em, tipo, 96, então só fazer a conta aí. Ali por 2018 eles se reencontraram, enfim. E aí, enfim, eles estão ali cumprindo a pena deles e eles estão tentando ver se eles conseguem reabrir o caso, enfim, por causa dessa declaração do Roy. Eu fiquei muito impressionada pelas atuações da série, assim, maravilhosas. Como eu falei, os dois protagonistas estão muito, muito bem nos papéis, assim, é hipnotizante, você entra dentro da história com eles estão muito bem, mas em compensação também, a Chloe Sevigny e o Javier Bardem, eles também estão muito bem no papel dos pais. A Chloe é um pouco nova pra fazer esse papel ali da mãe, mas eles deram uma maquiada nela pra ela parecer um pouco mais velha, então passou. Mas é interessante porque a série mostra, assim, que o José, ele não é 100% flor que se cheire, né, ele tem ali algumas questões, né, como eu falei, ele traía a esposa, a gente viu ali momentos dele fazer coisas assim, e tinham várias cenas que a gente viu, por exemplo, da mãe vendo ele com a porta fechada ali com o pai e tal, e daí a gente ficava assim, tá, e aí, tipo, o que tá rolando ali, né, porque os meninos alegavam que eles ali, naquele momento, estavam sendo abusados e a mãe deixava isso acontecer, mas aí a acusação dizia que não era isso, né, que eles não faziam nada com os meninos e tudo mais, então o que tava acontecendo ali dentro dessa porta, sabe? Então, são muitas questões, né, é realmente uma série que ela é feita pra mostrar todos os ângulos e fazer o público escolher, né, o que achava mais interessante acreditar, o que acha mais plausível acreditar. É muito louco porque, assim, eles são muito burros, né? Essa é uma grande questão ali dentro da série, né? Porque, cara, o Lyle começou a contar os rolês pras minas que ele não conhecia por telefone. Tipo, óbvio que isso ia dar merda, sabe? O Eric, ele foi lá e contou pro terapeuta o negócio. Então, assim, sabe? Era óbvio que ia dar errado, né? E, assim, eles não tinham um grande planejamento, assim, eles não eram super inteligentes, que faziam um negócio super premeditado e tal. Eles fizeram um negócio meio na louca e foi isso. E daí depois eles começaram a torrar um monte de dinheiro, sendo que o pai deles tinha acabado de morrer, o pai e a mãe, né? E daí tem outra questão que pesa contra eles, né? Porque eles alegam que eles queriam se livrar do pai porque eles tinham medo do pai. E aí... Mas daí eles, teoricamente, não precisavam matar a mãe também, né? Então aí pesa a favor da acusação, que falou que era por causa de dinheiro, porque se eles fossem matar o pai, eles tinham que matar a mãe também, senão o dinheiro ia ficar com a mãe, enfim. Então, assim, são muitas questões, né? Que, tipo, pesa pra um lado e pesa pro outro.
Claro que eles foram acusados, né? Tipo, eles estão presos em prisão perpétua, mas eu tô comentando com relação à estrutura da série mesmo. Ela traz essa questão de nos mostrar todos os ângulos ali do caso pra gente ver, né, se a gente acha que eles estão falando a verdade, se eles estão mentindo, se eles estão inventando. Pra mim fica muito claro que o Lyle começa a criar histórias em determinado momento ali, né? Ele começa a ler livros e sobre histórias de abuso e tal, pra ele conseguir dramatizar bem o que estava acontecendo. Eu cheguei em dado momento da história a acreditar que o Eric tinha sido abusado e o Lyle não. Então, tipo, que um deles tinha sido abusado e o outro não, e o Lyle meio que começou a interpretar esse personagem de que foi abusado e que ele sofreu muito e ele precisava, né, chorar muito ali com o júri e tal. Ele até fala em um momento pra uma das meninas que ele tava conversando que ele ia convencer o júri porque ele aprendeu a chorar muito bem. Então, tipo, eles são muito burros, entendeu? Então, assim, eles são culpados, eles mataram ali, eles estão presos, tem que estar preso mesmo, não é isso que eu tô, né, argumentando aqui. Só que o que a série deixa em aberto é essa questão ali do abuso, né? Será que eles foram abusados mesmo ou não, né? E tal. Então, eu acho que a série fez muito bem esse trabalho. Gostei da estrutura narrativa, gostei desses momentos que vai e voltam, né? Que assim, a gente vê o passado deles, a gente chegou a ver até o passado ali dos pais, né? De como eles se conheceram e tal. A família dela que tinha dinheiro, não a dele. E todo esse pós ali deles presos e tal. Menções a outros famosos ali, né, desse mundo do crime, né, tem o O.J. Simpson ali, aparece o advogado do O.J. Simpson, que não é o John Travolta nessa série, fiquei um pouco triste, tinha que ser o John Travolta, né, ele repetiu o personagem ali só pela piadinha, e é interessante porque tem várias menções a situações que a gente já viu anteriormente no Murphyverse, né, tipo, nesse universo de Ryan Murphy aí, várias personagens, várias pessoas são mencionadas, o Jeffrey Dahmer é mencionado. Então eu gosto quando eles fazem essa brincadeira, assim, com histórias que o Ryan já contou pra nós, né? E uma coisa que eu também queria muito salientar aqui é que além de a caracterização ficou perfeita, obviamente, né? Todos os personagens são muito parecidos, e não só o núcleo familiar, mas o resto, assim, advogados, enfim, todo mundo que tá envolvido aí realmente muito parecido. Mas eu fiquei muito impactada e impressionada com a cena da morte mesmo dos pais, assim, porque, gente, o que foi aquela cena daqueles tiros e o pedaço voando meu Deus, fazia muito tempo que eu não vi uma cena tão bem feita de tiroteio, de coisas assim, sabe? Eu fiquei genuinamente impressionada, achei muitíssimo bem feita toda aquela maquiagem e tal. Nem em filme de terror a gente tem visto algo assim, nossa, fiquei muito impressionada, achei muito bem feito. Uma coisa que também é legal salientar é que a casa deles, assim, eles não gravaram, obviamente, na casa que os Menendez moravam. Essa casa, inclusive, foi vendida recentemente, mas eles não gravaram lá, eles gravaram numa outra casa. Porém, a reprodução interna da casa é idêntica à casa original, né? A fachada não é idêntica, eles poderiam ter feito? Poderiam, mas tudo bem, vamos passar esse pano. Mas dentro, que é o que importa, né, que é a sala onde foi a cena do crime e tal, gente, idêntica. Até a cor dos livros, assim, tudo idêntico. Então eu fico muito feliz quando eles têm esse trabalho minucioso, assim, de detalhes, sabe? Enfim, a série usa de vários recursos narrativos, assim, pra nos contar a história. A gente tem ali aqueles jantares, onde as coisas vão sendo atualizadas, né, de como estão os irmãos, para não ficar só o tempo inteiro a cena deles na cadeia. Eles aprendem ali a viver, né, dentro desse universo prisional. E uma coisa que me chamou a atenção é que todo mundo meio que foi abusado, né, na série. Tipo, de alguma maneira, alguém, tipo, o próprio José fala que ele foi abusado, o amigo, né, o Donovan, que emprestou ali a carteira de identidade ali, ele fala que também foi abusado, inclusive. Quem interpreta ele é o Anthony Turpel, que faz o Félix de Love, Victor. Eu amo ele. Quando eu vi ele lá, cara, eu quase caí do sofá. Espero que ele entre pro Murphyverse. Eu tô esperando esse garoto em American Horror Story, entendeu? Eu acho muito legal porque o Ryan dá uma reciclada nos atores e eu acho isso bacana, porque ele cria um laço, né, com os atores. Mas essa questão do abuso é um assunto super recorrente na série, super importante. Tem um aviso, né, um disclaimer no final, né, pra caso você esteja sofrendo abuso, pra você denunciar. Então é super importante que eles tragam isso. E eu acho que é por isso também que a série mostrou tanto esse lado dos irmãos, deles alegarem tanto isso, e também mostrou que o pai não era 100% essa flor que se cheire, justamente porque, cara, se eles estão alegando, a gente não sabe o que se passava em quatro paredes, né? Pode ser que realmente isso aconteceu com eles, então, tipo, é muito triste, né? Eu não sei o que é mais triste, se é eles terem sido abusados, tipo, a vida inteira pelo pai, ou se é eles terem matado por dinheiro, enfim, as duas possibilidades são péssimas. Mas é isso, eu achei que a série voltou muito bem. A primeira temporada pra mim ainda é melhor, eu gosto mais dela, achei ela mais interessante, assim, de se assistir. Mas achei que a série veio muito bem pra sua segunda temporada, e eu tô muito curiosa
terceira. Eu queria, na verdade, que eles fizessem uma temporada do John Wayne Gacy e chamassem o John Carroll Lynch pra isso. Mas é uma série que ela tem muito potencial de continuar por bastante tempo, né? Porque como não... É que assim, é uma ficção, tipo, é interpretado, né, de forma fictícia, só que é a história real, né? Então é muito mais fácil você criar uma história em cima de uma história que já existe, né, ali fazer a versão dramatizada de uma história que já existe do que você criar do zero uma história que nem American Horror Story, que infelizmente tá desandando a maionese, mas tudo bem. Eu quero saber o que vocês acharam de Monsters Irmãos Menendez. Eu gostei muito da estrutura narrativa da série, muito mesmo, assim, e os atores estão muito, muito bem, principalmente o Cooper Koch, que faz o Eric. Assim, o ator que faz o Lyle também tá muito bem, mas, mano... Aquele episódio, 35 minutos do cara falando lá, me pegou muito. Tô curiosa pra ver o desempenho dessa série Impossíveis premiações também. Eu acho que ela tem potencial, principalmente aquele quinto episódio ali. E a atuação dos dois. Nossa, eles estavam muito, muito bem. Me conta o que vocês acharam da série. Um beijo pra vocês e até a próxima.